criou Deus o céu e a terra. É para repetir, filho? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: e tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou onde? No jardim do Éden. Para quê? Diga para o seu irmão: Deus te colocou no paraíso. Cuida dele. Às vezes você não está vendo, mas o paraíso está lá. Amém? Deus, ele tem essa mania de falar coisas que às vezes não fazem sentido. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus disse para o profeta Elias: eu quero que você vá até Serepta, porque você vai encontrar uma viúva que eu mandei ela te sustentar. O profeta vai lá pensando assim: a coroinha é rica. Quando ele chega lá, ele vê a coroa e fala assim: me dá alimento, eu quero pão e água. É rica, né? A mulher fala: eu só tenho pão para morrer, que comer e morrer. Ela nem sabia que era para sustentar o profeta, mas Deus falou que tinha falado com ela. Isso é mundo espiritual. Deus falou no reino do Espírito. Mas aquela mulher, ela creu, ela honrou, ela semeou, e Deus multiplicou o azeite na botija daquela mulher, e ela ficou muito rica, muito abençoada, e se cumpriu a promessa. E agora Deus está dizendo nessa noite que Ele te colocou no meio do jardim do Éden, Ele te colocou no paraíso, porque você é Adão. Você é o libertador que Deus colocou para transformar as trevas em luz e cuidar de um planeta que está desolado, destruído. E Ele diz: filho, eu quero que você guarde esse planeta, guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde a sua rua, guarde até os seus bens, guarda o seu bairro, cuida disso, guarda e cultive, ou seja, faça prosperar. Deus Ele é muito exigente acerca dessa palavra cultivar. A parábola dos talentos diz isso, que Ele escolheu um homem e Ele deu um talento, para outro Ele deu outro, e todos aqueles que cultivaram os talentos, Deus honrou. Mas quem pega o talento enterra. Então tudo que Deus espera de nós é que nós cresçamos. Tudo que Deus espera de nós é que você pegue o que você tem e prospere. Quando você está enriquecendo financeiramente, Deus diz assim: Ele aprendeu a cultivar a finança. Quando a sua família cresce, você engravida, você tem um filho, você tem um neto, Deus fala assim: Ele está cultivando a família, Ele está cultivando o casamento. Quando a igreja cresce, Ele está cultivando a igreja. Quando a célula multiplica, Ele está cultivando a célula. Agora, quando você fica travado, parado, não cresce, não rompe, Deus olha lá de cima e diz assim: servo mau e infiel. Ao que tem, eu darei mais. Mas quem não tem, quem não cultivou, quem não guardou, até o que tem será tirado. Quem não tem, só Deus para falar uma coisa dessa incoerente, né? Quem não tem, até o que tem será tirado. Mas se não tem, como é que tem? É porque sempre tem. É igual oferta. Tem gente que fala assim: eu não tenho para ofertar. Como não tem? Você tem roupa, tem sapato, tem relógio, tem cordão, tem brinco? Você pode dizer: eu não acho que é bom ofertar meu brinco, não me sinto bem com isso. Amém. Talvez eu também não me sinta. Mas dizer que não tem, não existe não. Sempre temos algo para dar a Deus. Uma vez eu fui numa igreja que o irmão não tinha nada para dar, ele arrancou um fio de cabelo e falou: Senhor, eu tenho meu cabelo. Já fez isso? Deu para perceber. Diga para o seu irmão assim: libertador territorial. Batalha espiritual consiste em conquista de território. Talvez a maior chave de batalha espiritual é essa: conquistar um território. E você viu em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, que Deus cuidou a terra, Deus restaurou a terra, Deus purificou a terra, Deus reorganizou a terra, como nós pregamos ontem, falando sobre a origem da batalha espiritual. Mas depois que Deus cuidou e preparou, Ele falou assim: tome conta da terra, porque eu te dei esse território, e um dia você vai prestar conta desse território. O plano de Deus colocando o homem na terra, através do jardim do Éden, era tomar conta e prosperar. Isso quem já entendeu, da glória a Deus. Eu preciso que você entenda algumas definições. A primeira definição é território. O que é território? Território é qualquer coisa que nós podemos conquistar.
Tudo é território. Nós temos essa ideia de que território é apenas uma geografia. E quando se fala de conquista de território, você pensa, é aquela esquina, é aquela rua, é aquele bairro, é aquela cidade. Mas território é o seu carro, território é a sua casa, território é a casa própria, território é o seu emprego, território é uma faculdade que você está tentando conquistar, território é a vida do seu vizinho, território é a vida do seu filho que ainda não se converteu. Tudo que existe na terra é território. Por isso que diz território. Amém ou não amém? Então você já entendeu o que é território, agora você precisa entender o que é jurisprudência. Aliás, o que é jurisdição? Jurisdição é o dever que um embaixador tem de aplicar as leis de um território em um outro território. Amém? Vou te dar um exemplo claro aqui. Você entra num lugar chamado a Embaixada dos Estados Unidos da América. E a Embaixada dos Estados Unidos da América nunca é dentro dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não precisa ter embaixada. A Embaixada dos Estados Unidos é no Brasil, é no Chile, é em Portugal. É um lugar grande, é um escritório bonito. Geralmente os Estados Unidos eles são muito pomposos, então é um prédio grande, cheio de salas. E o líder da embaixada é um embaixador. Então lá no Distrito Federal, por exemplo, sempre quando eu vou lá eu vejo as embaixadas, tem um setor só de embaixadas. Agora tem uma coisa interessante, se a Dilma entrar dentro da embaixada dos Estados Unidos e ela disser assim, eu quero aplicar uma lei aqui nesse lugar, uma lei do Brasil aqui, o embaixador vai dizer para ela assim, do lado do portão, para dentro, quem manda é o Obama. Amém? Então, o que é uma jurisdição? Jurisdição é uma geografia governada por leis que estão sendo representadas por um embaixador. E essas leis não são necessariamente daquela outra geografia, onde essa pequena geografia está inserida. Amém ou não amém? Estou sendo claro? Você é um embaixador. Diga comigo, eu sou um embaixador do reino de Deus. E o reino de Deus tem suas próprias leis. Amém? Então qual é a sua jurisdição? A sua jurisdição é tudo o que te rodeia. Por onde você passa, você precisa dizer para o rei dessa terra. E quem é o príncipe dessa terra? O príncipe desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo? É a Dilma? É o Obama? É quem? Você vai dizer, Satanás, você pode ser o rei da terra toda, mas nesse território que eu estou governando, as leis que aplicam aqui são as leis do céu, porque eu sou o embaixador do céu. Amém? Então existe uma terceira palavra. A primeira é jurisdição, a segunda é território, a terceira palavra é jurisprudência. A palavra jurisprudência se traduz literalmente em ter conhecimento das leis. Então, o que é jurisprudência? Jurisprudência é você, como embaixador, saber aplicar as leis da sua nação na geografia na qual você está inserido. Então nós precisamos entender um conceito muito claro aqui, não apenas claro para nós que somos igreja, mas qualquer pessoa sabe disso, até o ateu. Nação não é um território. Nação é um ambiente espiritual. Prova disso é que a embaixada dos Estados Unidos não precisa estar nos Estados Unidos. Então o Obama, ele sabe que a nação dos Estados Unidos, ela não se consiste naqueles estados que estão unidos no mapinha. A nação dos Estados Unidos, ela está no Brasil, através da embaixada. Ela está no Chile e em tantos outros lugares, através das embaixadas. Assim também, o império das trevas, que nós entendemos ontem, que está aqui estabelecido nesse mundo que nós vivemos, ele vai ter que suportar as jurisdições e as jurisprudências do reino de Deus, porque a nação celestial, a Jerusalém celestial, a embaixada celestial está muito bem representada nessa terra através dessa nova geração de libertadores que Deus levanta aqui. Amém? Então até aqui você está entendendo esses princípios, né? Deus criou a terra para que ela fosse governada através de leis espirituais.
Hoje a terra não é governada por leis espirituais. Hoje estão sendo escritas leis naturais e cada vez mais carnais. Você vê a briga do pastor Marco Feliciano, por exemplo, lá no Congresso Nacional, porque o diabo ele vai tentar estabelecer leis naturais, leis que puxem a sardinha para o lado dele. Mas Deus não criou a terra com esse princípio. Deus criou a terra para governar, ser governada através de leis espirituais. Ou seja, Adão, por algum motivo, mesmo sem ter Bíblia, mesmo sem ter pastor, mesmo sem frequentar a igreja, ele conhecia leis espirituais, porque ele já nasceu preparado para isso. E o projeto de Deus era, através de Adão, fazer a terra fluir e crescer e prosperar e frutificar, não através dessas medíocres leis naturais. Eu vou te dar exemplo de algumas leis naturais. Não são apenas as leis da Constituição Federal. A lei da gravidade. A lei da gravidade é celestial ou é natural? Natural. A lei celestial depende da gravidade? Jesus, ele respeitava a lei da gravidade? Ele andava em cima da água, não é isso? A lei do tempo, do vento, da tempestade, da chuva, é uma lei natural ou espiritual? Jesus vivia de acordo com essas leis? Andar em cima da nuvem é coisa de gente natural? Abrir o mar é coisa de gente natural? Os profetas de Deus, eles entenderam que nós podemos carregar ao nosso redor um círculo, uma bola invisível, chamada jurisdição celestial. Agora, o tamanho dessa bola, meu irmão, quem define é você através da sua fé. Eu vi um filme esses dias chamado Crepúsculo, parte final, graças a Deus, o pior de todos. Obrigado. Mas o parte final, ele foi o Amanhecer 2. E a garota lá, que ela era uma vampira, casada com um homossexual, que era uma menina que virou vampira, que teve relação sexual com um homem que não tinha sangue, nem tinha calor, não sei como é que ela conseguiu engravidar. Umas coisas esquisitas que acontecem naquele filme. Mas ela recebeu um dom. Ela fazia assim, ó, com fé. E quando ela tinha fé, nascia uma bolha invisível ao redor dela e protegia todo mundo que estava ao redor dela. Amém? Diga comigo, jurisdição. Você pode ter uma bolha dessa através da sua fé. Pedro tinha uma com ele. Por isso que quando ele andava, a bolha passava nos paralíticos que estavam deitados, nos doentes, e a sombra de Pedro curava. Porque a regência espiritual, aleluia, não se limita ao seu corpo físico. E o seu governo espiritual, nós que trabalhamos no governo de 12, temos que entender que o nosso governo, ele vai se estabelecendo de acordo com o nosso entendimento de conquista de território. E o céu é o limite. Não é a igreja de 50 membros, de 100, de 200. O nosso governo, ele se estabelece de acordo com o nosso entendimento do que nós somos capazes de conquistar. Talvez o seu subconsciente diga: eu só consigo ganhar 10 mil. 10 mil, a minha fé só me faz crer que eu ganho 10 mil por mês. Mas essa bolha vai crescer nessa noite. Quem entende isso, dá glória a Deus. Ok. Eu quero que você imagine Adão antes do pecado. Eu quero que você imagine Adão vivendo no Éden sem dar tanta confiança para as leis naturais. Até porque as leis naturais não tinham tanta influência. Só depois do pecado que passaram a ter. Alguns teólogos dizem que se Adão desse uma mordida numa maçã e jogasse no chão, ele podia voltar daqui a 3 anos que a maçã ia estar lá mordidinha, limpinha. Não era necessário geladeira, não era necessário, micro-ondas. Porque as leis naturais, elas eram governadas pelas leis espirituais até o dia que o pecado entrou na terra. E quando o pecado entrou na terra, veio morte, veio doença, veio a corrupção, e as coisas começaram a estragar mais rápido, até o ponto de Deus dizer: eu quero até que as pessoas vivam menos tempo, vão viver até 60, 70, e depois disso vai ser canseira e enfado. Hoje eu vim no carro ouvindo a Bíblia online do Cid Moreira, e é legal quando ele disse que Noé entrou na arca com 600 anos de idade. Deus tem uma arca para você, meu irmão. E às vezes você pensa que já está velho, já está cansado. Mas isso é de acordo com as leis naturais. Se você está vivendo debaixo das leis espirituais,
A história pode estar no começo ainda. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 4, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 8. Estou bem devagar tentando montar uma linha de raciocínio para você. Lucas capítulo 4, versículo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Isso aqui fala sobre aquela conversa, aquela guerra espiritual através de decretos entre Satanás e Yeshua no deserto. Então diz o versículo 5: elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Então agora você vê Satanás e Yeshua voando numa região celestial, e Satanás mostrando para Yeshua todos os reinos do mundo. E disse o diabo: eu te darei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou para quem eu quiser dar. Então, olha o que Satanás está dizendo: a autoridade sobre o planeta Terra é minha. E olha, ele não estava dizendo isso para qualquer ignorante não, ele estava dizendo para o dono do mundo. Ele estava dizendo para o Criador do universo. Tenta entender isso. Ele olha para o Criador e diz assim: a terra você sabe muito bem que é minha. É minha. Porque foi dada para mim, foi entregue para mim. Adão ele tinha, ele era dono. Eu lembro lá, Satanás deve ter falado, eu lembro lá daquele dia do haja luz, eu fiquei todo apavorado. Acendeu a luz. O Senhor arrumou a casa, criou o homem. Mas Adão ele sucumbiu ao pecado, à concupiscência da carne junto com sua esposa, e o governo do território todo foi passado para mim. E eu te dou, se você prostrado, tudo isso te darei, se prostrado, fazer o quê? Estão falando baixo ou eu estou surdo? Prostrado o quê? Essa palavra adorar aqui, ó, é uma palavra grega que significa proskuneo. Eu preciso dizer isso porque quando a gente fala sobre adorar, a primeira coisa que vem na nossa mente é nós temos um entendimento muito limitado de adoração. Adoração na nossa cabeça é levantar a mão, é tremer a ponta do dedo, é cantar música. Mas a palavra proscúneo não tem nada a ver com isso. A palavra proscúneo significa, no original, a tradução literal significa se ajoelhar diante de uma pessoa e lamber a sua mão ou o seu pé, como um cachorro lambe a mão do seu dono. Isso é proscúneo. Por exemplo, naquele texto que fala que Yeshua estava pregando para os fariseus, dizendo: não tem como botar vinho novo em odres velhos, para mim vocês são um bando de odres velhos, não tem nem como eu pregar revelação para vocês. Aí Jesus estava dando aquela bronca, mas ele não sabia, aliás, ele sabia, mas ninguém mais sabia, que no meio daquele povo tinha um fariseu que ele tinha cara de odre velho, mas ele era odre novo. E ele era Jairo, e ele disse para Yeshua: Senhor, ajuda, minha filha está morrendo. Mas a Bíblia diz que quando Jairo falou, ele se ajoelhou diante de Yeshua e o adorou. E ao mesmo texto, ele lambeu a mão de Jesus, como um cachorro lambe a mão do dono. A tradução literal para proscúneo não é adorou como música, como cantar. Ela é se submeteu totalmente à autoridade e ao governo. Isso é proscúnio. É como você chega diante de uma pessoa e faz assim, ó: eu sou teu servo, tudo que você mandar eu vou fazer. Já viu que quando alguém chega perto do presidente tem que fazer assim? Já viu quando alguém chega perto do Papa tem que fazer assim? Alguém chega perto da Dilma também tem que fazer assim? Então quando Satanás ele disse para Yeshua: eu vou te dar todo o governo de volta, a única coisa que eu quero é que você fique debaixo do meu governo. Em outras palavras, pegadinha do malandro. Esse dia eu fiquei sabendo que o Serginho Malandro aprontou uma, irmão. Ele estava, abre aspas aqui, ele estava andando de moto lá em São Paulo, na contramão, de verdade, resolvendo o problema dele de capacete. E a polícia a polícia viu e parou ele, né? Quando a polícia parou, ele pensou bem rápido. Quando ele tirou o capacete, ele: pegadinha, a câmera escondida. O policial: cadê? Ele foi embora.
Mas Satanás, ele estava armando uma pegadinha do malandro ali, porque eu te dou tudo, mas você tem que estar debaixo da minha autoridade. É a mesma coisa que você, é só um exemplo aqui, tá? Não tem nada contra, não tem nenhuma comparação, mas só um exemplo de você chegar lá para o apóstolo René e falar assim: apóstolo René, o senhor pode botar uma igreja aí grande para eu pastorear? Ele fala: claro que eu te dou, a igreja é toda tua, desde que você faça tudo que eu mandar. Então, na verdade, não é dele, não é tua. Então, Satanás, ele estava reclamando algo tremendo. Ele estava dizendo: Yeshua, você pode ter um limite no seu governo, na sua autoridade, mas acima de você, eu estarei. Quem está entendendo isso, diga: entendi. Então tem algumas coisas que eu entendo aqui. Primeira coisa, Adão, antes de cair, de pecar, ele tinha um poder legítimo, uma autoridade legítima e uma capacidade legítima para administrar e governar riquezas. A Bíblia diz que no Jardim do Éden tinha um rio que tinha 4 braços, e um dos rios brotava ouro, pérolas preciosas. Adão, ele tinha na mão dele toda a riqueza do mundo. Por que será que o crente hoje passa tanta crise financeira, gente? Por que será que os crentes andam nos carros mais feios? Por que será que os crentes, a maioria dos crentes mora de aluguel, ou então mora na casinha, num barraquinho que, sei lá, às vezes é melhor morar no aluguel? Porque nós não entendemos que o território é nosso. Vou te dar um exemplo que eu ia contar no final. Eu ainda moro de aluguel. Eu tenho reclamado isso com Deus, que eu aprendi que todo rei precisa ser dono de uma terra. Eu sou um rei. Mas no meu prédio, quando eu me mudei há 2 anos atrás, uma vizinha, não sei que demônio tinha naquela vizinha, que quando eu começava a ouvir um louvor baixinho, gente, a mulher xingava, gritava, ameaçava. Isso vem me seguindo desde lá de Vigário Geral. Eu falei: saí de Vigário Geral para Teresópolis, para morar num condomínio chique, para ter vizinha panqueira também, demoniada. Hein? Ela pode ouvir, eu não posso. E eu comecei a ter problema com o síndico, problema com o vizinho, problema não sei de que lá. Umas coisas estranhas acontecendo. Eu dobrei meu joelho e falei assim: Senhor, eu ainda pago o aluguel porque o Senhor ainda não permitiu me dar uma casa. Mas uma coisa eu quero dizer: essa terra é minha. O apartamento, o meu condomínio tem 5 prédios. O meu prédio, dentro do condomínio, ele tem 6 apartamentos. Sabe o que aconteceu? Todo mundo se mudou. A única pessoa que mora no prédio agora sou eu. Eu sou dono do prédio, eu pulo quando eu quiser, eu grito quando eu quiser, eu boto música quando eu quiser. Ninguém faz nada, porque aquele território é meu. Adão, ele tinha esse poder de dizer: é tudo meu, é tudo de Eva, é tudo dos meus filhos. Será que a tua fé está pronta para acreditar que Deus vai te prosperar, enriquecer, te dar bens? Porque isso é apenas a ponta do iceberg. O melhor de tudo é que Ele te dará multidões. Adão, antes da queda, ele tinha facilidade de aplicar leis sobrenaturais no mundo natural. Você pensa que Adão, quando vinha a chuva, ele ficava ali, não tinha chuva naquele tempo, mas só uma metáfora. Quando vinha uma ventania, ele ficava: tem que esperar. Aí ele se escondia: quanto vento. Adão, ele era governador, ele era autoridade máxima ali. Ele representava o Criador naquele lugar. E as leis espirituais se aplicavam através da boca de Adão. Se Adão falasse: vai escurecer, escurecia. Se ele falasse: vai clarear, vai clarear. Não era apenas um homem, Adão era um representante de Deus na terra. Você consegue ver Adão desse jeito? Ele não era apenas perfeito na sua aparência, ele era perfeito nas suas atitudes, perfeito no seu entendimento. Ele tinha uma inteligência sobrenatural, ele tinha uma fé sobrenatural, ele tinha uma unção sobrenatural. Ele era alargado em todas as áreas. Só quem entendeu, levanta a mão e diga glória a Deus. Adão tinha longevidade, não tinha gripe, não tinha dor de cabeça, não tinha câncer, não tinha reumatismo, artrose, reumatrose, eu sei lá o que, não tinha AVC, não tinha enfermidade, não tinha idade, não tinha dor de coluna, não tinha nada que impedisse que Adão continuasse crescendo cada vez mais. Ele estava acima de qualquer coisa que essa terra pode dizer para ele. Amém? Tudo isso que ele tinha, ele perdeu para o diabo. Está tudo aí para você. Você tem fé para entender isso? Só quem tem fé diz: eu creio. Então, se você crê, aplauda ao Senhor com toda a tua força.
Nós entendemos aqui que toda geografia é território. Isso é fato. Toda rua, toda esquina, todo terreno, toda geografia é território. Mas nós também entendemos aqui que todos os objetos são território. O carro é território, a casa é território, o chão é território, a parede é território, esse óculos que você está usando é território. A roupa que você olha no shopping, você fala, queria tanto que ela fosse minha, é um território para você conquistar. A comida que está na prateleira do mercado, a picanha que está pendurada no açougue, isso é território. Todos os objetos também são território. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós também estamos entendendo nessa noite que todo ser humano é território. Eu já te falei isso. Tem gente falando, não sei porque meu marido não se converte, que você não entendeu que ele é território para você conquistar. Eu não sei porque minha célula não cresce, porque você ainda não entendeu que você é um libertador territorial. Você vai começar a tomar posse. Aconteceu uma coisa estranha na minha casa esse mês de abril. O apóstolo Acélio, que é o meu líder, ele começou na igreja uma campanha da oração de 3, da cadeira vazia. Quem conhece a campanha da oração de 3? Vocês fazem aqui? Mas é uma campanha que você fica orando praticamente um mês inteiro por 3 pessoas. Cada pessoa ora por 3. Para no final do mês você convidar para ir para a igreja, a pessoa está toda mole por causa da oração e vai. Sabe o que aconteceu? No início do mês de abril, eu não tinha 3, porque eu viajo muito, não conheço ninguém. Eu escolhi 2 pessoas para orar. Só que eu comecei a viajar, não tive tempo, esqueci até de orar, irmãos. Eu só fiz uma oração no dia. Senhor, eu quero te pedir a vida do João e a vida do Cláudio. Foi isso que eu fiz. Sabe o que aconteceu? O João bateu a porta da minha casa hoje e entregou a vida para Jesus. Do nada. É um estranho, não é amigo não, é um estranho. É o pai de um colega de videogame do meu filho que mora no condomínio. Eu olhava, Senhor, eu quero aquele território. E eu dei um DVD para ele assistir, ele assistiu o DVD, eu falei assim, minhas pregações são diferentes, não são? Ele falou assim, são. Mas eu estou há muito tempo procurando um pastor que tenha uma mentalidade dessa, eu quero ser seu discípulo. Uma oraçãozinho. O outro é o pai do colega do meu filho da escola, que eu passo na porta da escola, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Eu falei, eu quero esse território aí. Eu botei o nome dele lá, o Cláudio. Sabe o que aconteceu? O meu filho foi brincar na casa dele, passou o dia lá, ontem ele chegou para mim, ficou batendo papo comigo, e ele falou, você é de que igreja? Eu falei assim, sou da colheita. Ele, qual é a colheita? Aquela tenda azul. Rapaz, como é que é esse negócio de ser crente? Eu preguei o evangelho para ele, falei, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Pronto. E além de tudo gostou de mim, é parceiro, a gente bate papo. Então, você só não conquista porque você não entendeu que tudo já é teu. Diga comigo, já é meu. É tudo meu. Só falta eu pegar. Já pensou se eu chegar no supermercado para você e falar assim, pega o que você quiser que eu vou pagar? Será que é bom isso? De vez em quando acontece comigo, gente, sempre. Deus levanta alguém, ó, vai lá, escolhe as roupas lá que eu pago. De vez em quando tem esse mistério comigo. Vai acontecer contigo também, porque a unção que você respeita é a unção que você recebe. Quem respeita a unção que está sobre a minha vida? Então tá bom. Agora se eu falo para você, pega o que quiser no mercado que eu vou pagar, você fala assim, ai, mas eu não sei, eu estou com vergonha. Não, vai que ele não paga, eu fico com vergonha lá. Chega na fila lá. Ok? Estamos entendendo isso? Tem uma história de uma mulher que Deus falou para ela, isso é história de igreja, não sei se é verdade, mas acredito. Que Deus falou para ela assim, vai no mercado e enche o carrinho que eu vou pagar. Mulher sem dinheiro nenhum. Ela encheu o carrinho, já ouviram, né? Ela encheu o carrinho todinho. Quando ela acabou de encher, Deus falou assim, enche mais um. Ela, meu Deus. Ela encheu mais um, tudo bem. Aí Deus falou assim, agora vai para a fila. Aí pegou. A incredulidade cresceu. Ela procurou a maior fila para demorar. Ela entrou na fila e foi chegando. Quando chegou na vez dela, Deus falou, passa as compras. Ela, ai meu Deus. Ela começou a olhar para a saída. Começou a pensar no plano B, vou fingir que caí, que desmaiei, que esqueci o cartão, o golpe da carteira. Mas foi passando, cheio de medo.
Quando chegou no meio das compras, começou a tocar uma música bem alta, caíram um confetezinho, papelzinho recortado do teto do mercado, todo mundo... E veio o gerente do mercado com o microfone perto dela. Parabéns, parabéns, você é a nossa consumidora número 1000 desde a inauguração do mercado, ou 10.000, não sei. E a promoção é que o consumidor nesse número vai ganhar todas as compras que estão passando no caixa agora. Então ela precisou crer que tudo era dela. Quantas almas você quer ganhar hoje? E a sua situação familiar, como é que está? E a sua situação financeira, como está? E a sua situação ministerial, como é que está? Diga comigo, eu sou um libertador territorial. Os crentes, eles creem, mas o libertador territorial é muito mais do que crer. Ele sabe que é dele, ele é especialista nisso. Ele não vai naquele negócio, eu tenho que crer, vamos lá. Não, ele é especialista, é muito fácil para ele falar, eu estou indo lá tomar posse. Eu estou indo lá pegar o que é meu. Que Deus já me deu. E Yeshua restaurou quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pegou de volta da mão do diabo. Amém ou não amém? Então vamos falar um pouquinho de território aqui. O trabalho do libertador territorial é transferir territórios do império das trevas para o reino de Deus. Então, o dinheiro, vamos começar pelo dinheiro. As riquezas que estão na mão do ímpio, elas têm que vir para a sua mão, ou para a mão de um crente. Se você não quiser, manda para cá. E eu tenho respaldo bíblico. A Bíblia diz que a riqueza do ímpio será depositada na conta do justo. Eu tenho respaldo bíblico para entender que nós podemos, como libertadores territoriais, ativar essa palavra e dizer, eu quero que o dinheiro do baú venha para mim. Eu quero que aquele carro que está na mão lá do Thor Batista seja meu, porque eu não vou atropelar ninguém. Eu vou dirigir com prudência. Eu cheguei aqui hoje, vi aquele carro com adesivo bonito, Yeshua ali, eu fiquei apaixonado. Vou botar um adesivo daquele no meu carro. Agora imagina um Camaro amarelo, escrito, não é com adesivo não, meu irmão. Não é com adesivo não, é pintado. Yeshua Hamashia. Mas sabe o que está escrito nos Camaros amarelos aí? Ogum, Pombagira. O que mais tem aí é carro com adesivo de demônio. Mas o libertador territorial, ele entende esse princípio. Ele fala, aquilo está no reino das trevas por tempo limitado. Porque o meu trabalho como libertador territorial é ativar essa transformação e dizer que tudo que está do lado de lá vem para o lado de cá. Está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Conquista de território é conquistar terra, é conquistar bens, mas acima de tudo é conquistar almas, conquistar vidas. Mais alguns princípios que vão ativando aí o seu entendimento. Tudo o que nós temos e onde nós habitamos devem estar sempre vivendo de acordo com as leis espirituais. Eu pergunto para você entender: a sua casa está debaixo de leis espirituais ou de leis naturais? A sua televisão, ela está representando coisas espirituais ou naturais? Você está lidando com os problemas da sua vida através de leis espirituais ou de leis naturais? Você está lidando com os problemas do seu casamento através de leis espirituais ou de leis naturais? E as doenças que o diabo coloca em nós, porque toda doença é do diabo. Se fosse de Deus, a gente ia fazer culto de ação de graça. Eu estou com gripe, eu queria glorificar Deus por isso aqui. É do diabo. Se fosse de Deus, você não ia tomar remédio. Você toma remédio porque você quer que saia. A sua doença, você tem tratado ela através de leis espirituais ou de leis naturais? Nós sabemos de tudo isso, mas não aplicamos, irmão. Quando vem a crise, você procura o agiota. Quando vem a crise financeira, você procura um empréstimo. Quando vem a doença, você procura o médico. Eu não tenho nada contra procurar médico, mas só se for bem depois de você procurar o médico dos médicos. Eu não saio de casa para procurar médico antes de encher meu filho de óleo, de encher minha esposa de óleo e declarar vai ser curado e esperar um tempo para ver se vai acontecer mesmo. Eu não tenho cartão de crédito.
Eu não tenho cheque. Eu não faço crediário. Eu não pego emprestado, porque quem toma emprestado é servo de quem empresta. A minha vida financeira não é baseada na maldição bíblica que diz: do suor do teu rosto viverá. Isso é maldição. A minha vida financeira é baseada na profecia bíblica que diz: o justo viverá da fé. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos deve ser regido por leis espirituais. Eu como ligado no mundo espiritual. Eu entendo que cada comida que eu boto na boca é uma santa ceia. Eu creio que até uma colher de comida que eu boto na boca é um ato profético. Eu creio que quando eu ando na rua eu estou demarcando território. Eu creio que todo lugar que eu boto a mão eu estou fazendo algo no mundo espiritual. A minha vida é espiritual 24 horas por dia, apesar do meu pecado. Satanás chama isso de fanatismo. Eu chamo de vida com Deus. Nós temos que estar entendendo que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Você não é brasileiro. A sua língua não é português. Você é cidadão da Jerusalém Celestial e a sua língua é língua espiritual. Eu falei lá numa outra igreja semana passada que todo crente tem que falar em línguas. Teve uma irmã que entrou em crise. Ai, mas eu não consigo, eu vou morrer. Ficou com raiva de mim. Eu falei assim: busca, minha irmã, que a Bíblia diz isso: buscai com zelo os melhores dons. É necessário você ter as ferramentas, é necessário você ter o entendimento, é necessário você entender que tudo o que acontece tem uma base no mundo, um pé no mundo espiritual. Nada é por acaso. Você vai sair daqui hoje, você vai receber uma ligação. Saiba, essa ligação é resultado de algo que aconteceu no mundo espiritual. Seja bom ou seja ruim, você tem que estar o tempo todo ligado e estabelecendo nos seus bens, na sua geografia, no seu território, na sua jurisprudência, nas vidas que te rodeiam, leis do país onde você nasceu, lá no céu. E as pessoas vão dizer assim: uau, ele é diferente da onde ele veio. Uau, ele é diferente, onde é que ele aprendeu isso? Como é que ele consegue estar aqui, mas viver dentro de uma outra linguagem? E aí sim, nós estaremos mostrando o Evangelho de Deus e não da religião. Quem entendeu, aplauda ao Senhor Jesus. Engraçado que por mais inteligentes que nós somos, parece que inteligência nós não temos nenhuma. Você já percebeu que os animais nunca fizeram seminário de libertação? Nunca fizeram escola de libertadores? Nem participaram de escola dominical, nem leram a Bíblia, nem participaram de igreja. Mas todos os animais são especialistas em conquista de território. Já percebeu que os animais entenderam que a maior batalha é a conquista territorial? Eles travam batalhas sangrentas, batalhas mortais, para poder defender uma terra, defender uma geografia, defender um território, defender um filhote. Eles matam para falar: isso aqui é meu, eu não abro mão disso. Você já percebeu que o cachorro mais mequetrefe pode ser o vira-lata pulguento e leproso? Ele urina no poste, urina no pneu do carro, urina no cantinho para dizer assim: isso aqui é meu. Eu creio que você já sabe. Se você não sabia, você vai saber agora. Oi, Tiago, você está aí, filho? O Chofá está aí contigo? Aguenta firme. Olhando, é que eu não olhei para ele ainda. Agora que eu olhei, ele está assim. Os animais, eles fazem isso. Você sabia que quando um cachorro urina num canto, pode lavar, pode fazer o que for, qualquer outro cachorro que chegar, ele vai: esse canto já tem dono. E eles vão embora. Eles só vão ficar ali se eles estiverem dispostos a enfrentar o outro dono. Você já percebeu que o leão ruge?
Você sabia que o rugido do leão é muito mais do que um barulho? É por isso que o crente precisa ter rugido de leão na boca. Rugido de verdade. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu fui no zoológico. Meu filho tem 9 anos. Quando ele fez 5 anos, eu falei, vou levar ele no zoológico no Rio. Eu levei no zoológico. Meu filho estava meio entediadinho. Falei, vamos lá ver os animais. Eu mostrei macaco, orangotango, mostrei girafa, mostrei cobra, mostrei tigre, mostrei tudo que você podia imaginar. E quando eu cheguei na jaula do leão, era um leãozinho mequetrefe que tinha naquele dia, irmão. Não sei se é o mesmo que estava aqui lá. Parecia que o leão estava deprimido, magrelo. Quando eu olhei para o leão, eu lembrei do Seu Madruga na hora. Falando sério, irmão, estava lá, com aquela cara, aquela camisa cinza, com aquela calça jeans torradinha. Você viu o Seu Madruga aí, não viu agora? Apareceu na tua frente, não foi com cara de leão. A fé faz isso conosco. A fé, ela nos faz ver coisas que não existem. Aleluia. Já começou. Eu acabei de ver 2 portas se abrindo, uma ali e uma aqui no meio. Ai. Yes. Meu Deus. Deixa eu dar play aqui. Meu Deus do céu. Eu fico muito constrangido quando chega no meio da pregação e Deus começa a abrir portas. Eu fico com medo de não chegar no final. Ruja como leão! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Compre um chofar. Oi? Eu vendo se quiser. Eu compro lá e dobro o preço. Não, brincadeira. www.teshuva.com.br teshuva.com.br. Não vou falar de novo não, só no final do culto. Estou fazendo propaganda, não tem nada com eles, mas eu comprei o meu lá. É um preço bom, entregaram em casa. É um chofar bom. Compre um chofar, crente. Eu quero acreditar que se eu voltar aqui em breve, espero que aconteça, todo mundo vai ter chofar. Eu quero, não sei se o pastor abençoa isso, mas se ele não abençoar, depois no domingo ele corrige aqui no púlpito. Ou agora mesmo, levanta, não abençoa, não tem problema. Mas eu quero acreditar que vocês vão ter um chofar. E quando a pregação estiver aqui, você vai sentir o toque. Na hora que você sentir o toque, irmão, não interessa o irmão do lado, você vai ser chofar o tempo todo na igreja. Eu conheço igrejas assim. Igreja de profeta. Profeta carrega chofar, irmão. Amém? Compre um chofar. Você tem chofar, pastor? Não, pastor. Vai. Em menos de 2 meses você vai ter um chofar de antílope desse tamanho aqui, ó. Jumbo. Estava lá o leão deitado, dormindo, igual o Seu Madruga dormindo. E quando eu parei na frente da jaula do leão, eu fiquei muito chateado. Porque todo mundo vai no zoológico para ver o leão. O leão é a atração do zoológico, é ou não é? Mas aquele leãozinho magro, dorminhoco numa célula pequena. Ninguém parava. Eu fiquei olhando triste, mas ninguém parava. O leão, ia embora. Mas de repente o bicho acordou, magrinho do jeito que ele era. E ele deu apenas um rugido. Quando ele deu o rugido, o zoológico ficou paralisado durante 30 segundos. Todo mundo ficou assim. 30 segundos depois, o leão, o leão, o leão. Todo mundo rodeou a jaula do leão. É o leão, é o leão. Aí ficou ele. Uau, uau, uau. Imponente.
E eu descobri que o leão pode ser magro, o leão pode ser baixinho, ele pode ser branco, ele pode ser amarelo, ele pode ser preto, ele pode morar nos Estados Unidos, ou em Jardim Olímpico, ou no Vigário Geral, ou em Teresópolis, ele pode ser rico, ele pode ser pobre, mas ele nunca vai deixar de ser leão, e nunca vai deixar de ser um rugido. Peraí. Depois eu fui estudar e eu descobri que quando um leão ruge, o som do seu rugido é ouvido pelo subconsciente de qualquer animal num raio de 30 quilômetros. Você sabe o que é isso? 30 quilômetros é realengo. É realengo. É Padre Miguel. O subconsciente do animal fica: o leão rugiu. Sabe o que significa isso? Quando um leão ruge, na verdade ele não está apenas gritando, ele está dando um aviso muito claro para o mundo espiritual: eu sou o rei e esse território é meu. O leão não é o rei da selva porque ele é o mais forte, nem porque ele é o mais inteligente, nem porque ele é o mais rico, e nem porque ele fez chapinha na juba. O leão é o rei da selva porque ele tem um rugido. E ele sabe demarcar o território. Quem tem rugido se expressa agora em nome de Yeshua HaMashiach. Eu estou achando que isso aqui é igual o primeiro dia de encontro. Vocês estão muito devagar, irmão. Nós estamos apenas em 5%. Eu te dou até quinta-feira. Amanhã já vai estar terrível, mas quinta-feira vai ter gente subindo naquela galeria, tá andando cambalhota, caindo aqui embaixo em pé. Vai ter gente correndo pela rua imitando guardinha de trânsito. Aleluia. Eu estou devagar, irmão. Eu estou falando devagar para você não querer entrar antes da hora, porque tem 2 portas abertas. Os animais, eles entendem de conquista de território, eles têm estratégias de conquista de território, eles têm os seus próprios atos proféticos. Eles matam, eles morrem pelo território, porque eles sabem que a sobrevivência deles, a sobrevivência da família deles, a sobrevivência da genealogia deles, depende daquele território. O que você tem conquistado, guerreiro? Tinha uma igreja que eu respeitava muito, grandes pregadores, grandes profetas, grandes apóstolos, eu respeitava, ainda respeito um pouco, mas caiu bastante na minha consideração, quando eu fui visitar a igreja, que os homens têm uma autoridade, prega isso, aquilo, ensina. Quando eu fui lá visitar a igreja, eu olhei do lado da igreja, tem um terreiro de macumba maior que a igreja, há mais de anos. Eu falei assim: peraí, a gente não está falando por falar não, ou nós temos a unção e nós usamos a unção, ou somos religiosos proféticos. Eu quero que a sua vida mude, porque como libertador territorial você vai começar a ganhar alma com uma facilidade sobrenatural, porque não é uma questão de convencer aquela pessoa, é uma questão de botar a mão e arrancar da mão do diabo e dizer: minha, Deus me deu, eu tomo isso para mim, eu sou um guerreiro, eu sou um libertador. O libertador territorial é igual o Bob quando entra na favela, ele entra para resolver. Ele entra já falando: você é meu, para, sai, cala a boca, sai, vai, desce, sobe rápido, acabou. É para isso que você está aqui, para você entender que o céu é o limite. O céu é o limite. Quem entendeu isso claramente aí, da glória a Deus? Agora olha que coisa interessante. O leão, que é o best-seller da conquista territorial, né? O leão, que é o mestre da conquista territorial, é a nossa maior referência de conquista territorial. O homem aprendeu o leão na jaula. O leão fica lá, uou, uou. Quando chega o homem prende ele e bota na jaula para dentro. Fica aí. Nós aprendemos a prender leões e continuamos sem tomar posse de nada. Nós aprendemos a prender leões e continuamos uma vida de miséria, de vergonha. Porque eu tenho vergonha da igreja evangélica. Porque nós estamos aqui gritando, mas o Pai de Santo passou de carro ali rindo da nossa cara. Porque
O pai de santo sabe muito mais do que conquista de território do que qualquer um de nós. Diga comigo, o pai de santo sabe mais do que nós. Você não sabia não? Já percebeu que os macumbeiros eles fazem ato profético nas encruzilhadas sem ter vergonha? Eles demarcam cada esquina uma por uma sem ter vergonha. Eles jogam óleo, eles sapateiam, eles gritam. Eles falam, essa esquina é minha, é nossa. Vocês já perceberam que os macumbeiros eles raspam a cabeça e se cortam todos dizendo, meu corpo pertence ao meu Deus? Você já percebeu que a maioria dos terreiros de macumba não são em templo, eles são nos lares? Porque eles demarcam as células deles. A igreja se confina dentro de 4 paredes. E a nossa casa continua, a maioria das nossas casas na crise, no problema. A gente vem para a igreja para se sentir melhor. Você já percebeu que a macumba funciona em células há muito mais tempo do que nós imaginamos que existia grupo sem mover celular? Já percebeu que a macumba cresce porque tem pai espiritual e a igreja não tem pai espiritual? Lá tem pai de santo, tem mãe de santo, tem filhos espirituais, tem paternidade, tem honra, tem oferta, tem sacrifício, tem ato profético, tem demarcação. Eles só não conquistam mais porque o diabo ele dá com a mão e tira com 2. Mas nós que temos a chave, meu irmão, nós que temos o governo legítimo, nós ficamos vivendo essa vidinha medíocre de crente, me perdoa essa maneira de falar, essa vidinha medíocre de aleluias, glória a Deus, terra. Enquanto o mundo continua na mão de Satanás, as vidas continuam na mão de Satanás, até a casa que nós moramos, se bobear, até o terreno onde você habita, até o condomínio que você paga suas contas, o seu dinheiro, o seu familiar, o seu filho, o seu marido, sua esposa, continuam nas garras do diabo. Então o que nós estamos fazendo aqui até hoje? Aí eu posso ler um pensamento dizendo, pastor, mas o meu grande território será no céu. No céu eu serei um rei. Mas o Salmo 115, versículo 16 diz, o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. A Bíblia diz que Deus deu a terra para você. Deus deu a terra para você. Deus deu a terra para você. Não, vocês ainda não acreditaram. Se vocês realmente acreditarem, até eu estou acreditando aqui junto, aluguel nunca mais. Eu estava ouvindo lá a Bíblia hoje, porque agora já li a Bíblia tantas vezes que agora eu quero ouvir a Bíblia, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então eu comprei a Bíblia do Cid Moreira, vamos ouvir um pouco. Fico no carro ouvindo. Está tudo lá. Mas eu estava ouvindo ele falando lá, o que já estava escrito mesmo antes dele nascer. Mas ele fala com a voz bonita, você começa a contextualizar a situação, né? Tem fundinho musical. E ele disse que Abraão, ele chegou com Sara e ele ficou no Egito, debaixo da proteção de Abimeleque. E Abraão enriqueceu no Egito, até o momento que Deus criou uma situação e fez Abraão sair do Egito, o deserto. Porque Deus queria que ele enriquecesse sem depender dos outros. Porque enriquecer no Egito é a mesma coisa que ser como Jesus prostrado diante de Satanás. Deus não quer que você fique pagando leão aí não, meu irmão. Deus não quer que você fique cativo das estratégias de Satanás. Deus não quer que você fique preso nas armadilhas de Satanás. Ele quer que você cresça, 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 conquiste, 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 conquiste. Demarque, 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 demarque. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse. E o céu é o limite. Não tem teto. É território. Falta quanto tempo aí, filho? Tá bom. Eu fui pregar numa igreja uma vez, que eu não posso falar a cidade, que é uma cidade pequena. Mas quando eu cheguei na igreja, a igreja tinha 800 membros. Numa cidade pequena, uma cidade de 10 mil habitantes. A igreja era gigante de acordo com a cidade. E o pastor falou, pastor Ricardo, essa é a maior igreja da cidade. Graças a Deus, Deus me deu. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Fui lá, uma igreja boa, um louvor bom, uma igreja bonita, tudo perfeito, cheia.
Só que quando eu fui entrar na porta da igreja, eu senti que na minha frente tinha uma coluna grande, larga. Mas era uma coluna espiritual, então eu atravessei a coluna. Depois eu voltei e falei, o que essa coluna está fazendo aqui na porta da igreja? E eu olhei lá para cima para ver o que tinha em cima dela. E bem lá em cima, eu vi um demônio. Um demônio que é conhecido no jogo de videogame Mortal Kombat. Ele é conhecido como Goro. Esse demônio eu já vi algumas vezes. Ele tem 4 braços. Ele é todo fortão. E balançando aqueles braços gritando. Ele tem quase a altura do chão até o teto dessa igreja. E o Goro estava lá em cima. E ele segurava nos 4 braços, ele segurava correntes. E essas correntes eram como laço. E ele jogava o laço ao redor da igreja, lá de cima. E eu vi que a igreja só crescia quando ele deixava crescer. E a igreja só parava de crescer quando ele segurava as correntes. E eu entendi que o pastor estava todo feliz porque ele não sabia que o teto estava limitado por um demônio. Porque o pastor falou, estamos crescendo. Mas ele não sabia que o céu era o limite. A Bíblia diz que o povo de Deus multiplicou no Egito e cresceu no Egito, mas estavam no Egito. Eles prosperaram no Egito, mas estavam no Egito. Então Deus teve que levantar um libertador territorial para tirar o povo do Egito. Ele levar para uma terra que mana leite e mel. Porque o crescimento não é uma evidência, não é a única evidência da libertação. Tem gente crescendo, prosperando, enriquecendo, ganhando, conquistando, liderando, mas ainda não aprendeu a tomar posse de território. Quantos estão entendendo essa palavra? Levanta a mão e dá glória para Deus aí. Quando você entende que você não é membro de uma religião apenas, mas você é cidadão de um reino espiritual, a sua postura muda e o seu nome espiritual é publicado no céu, no inferno como libertador. Um religioso, ele jamais conseguirá ser um libertador territorial. O religioso, ele faz parte de um sistema criado por Satanás. O libertador territorial não, ele está acima do sistema. Ele diz, isso está errado, e nós vamos conquistar, e nós vamos crescer, e nós vamos mudar, e nós vamos transformar. Já percebeu como é quando tem um culto pentecostal? Às vezes a glória desceu, o fogo desceu, e o crente sai do culto feliz, cheio. Tremendo culto. Chega em casa, que culto, uau! E Satanás lá no mundo espiritual dando gargalhada, falando assim, o culto vai continuar sendo bom, porque você não tem nada, miserável. Você não ganha ninguém, miserável. Você não, se for ver quantas almas você conseguiu tirar das trevas, nenhuma. Se for ver quantas conquistas você teve esse ano, nenhuma. Se você for ver quantas coisas você conseguiu tomar posse da mão do diabo e trazer para a sua vida ou para a vida de alguém que está perto de você, nenhuma. Eu posso falar de cabeça erguida sobre isso. Esse DVD aqui eu conto um pouco do meu testemunho, irmão. Identidade restaurada. Eu estava, há menos de 3 anos atrás, eu estava vivendo uma vida de miséria. E já era pastor, sou pregador internacional, irmão. Mas eu não tinha entendimento que eu posso ter o que eu quiser. Eu posso conquistar o que eu quiser. Não existe barreiras para a minha fé. Mas a fé sem obras é morta. Vocês estão quietinhos que estão ouvindo ou porque não estão entendendo nada? Misericórdia, irmão. É tempo da igreja sair da vergonha da dívida, do nome sujo, do casamento acabado, da família destruída, dos filhos desviados, morar de favor na casa dos outros, morar em lugar que você odeia, ficar dependendo de Satanás abrir um pouquinho mais das correntes para você. Chega disso, meu irmão. Nós somos embaixadores de Deus. E onde você passa, a sua fé é como uma bolha, e você vai transformando as circunstâncias ao teu redor, porque você pode estar aqui, mas você não é daqui. E as leis que te regem a tua vida e definem o seu crescimento não são leis naturais, mas são leis espirituais.
Deus quer te dar territórios a partir de hoje, em todas as áreas, em todas... Oh, meu Deus, eu não posso contar certas coisas aqui. Como eu estou me ferrando. Toda briga de vizinhança é problema de demônio territorial. Todo problema com colega no trabalho, no escritório, é guerra espiritual de território. Aquela pessoa nem sabe, mas tem um demônio dentro dela dizendo: esse território é meu. E você chega na igreja, é muita luta. Estou passando a luta com um colega de trabalho. Irmão, chega lá e fala assim: isso é meu, é meu. Meu, essa mesa é minha. Eu trabalhei há 13 anos atrás, eu entrei como digitador de computador, de uma clínica médica de cardiologia em Copacabana, chamada Prevlab, há 14 anos atrás. Entrei como digitador. Entrei como digitador porque office boy já tinha, porque o emprego mais simples era o de office boy. Aí a mulher, a gerente, pegou e me botou como digitador. Eu fiquei trabalhando 7 meses lá, a mulher era braba. É uma bênção. Ela não é de Deus não, mas é uma bênção. Porque Deus usou aquela mulher para me abençoar muito. Mas nos primeiros anos que eu trabalhei com ela, olha, você não sabe o que é chefe brabo, irmão. Você não sabe o que é isso. E aquela senhora, meu Deus, como ela me humilhou. Como? Ela falava assim: Ricardo, digita um papel escrito assim: lave as mãos, aliás, dê descarga no banheiro. Eu fui lá, escrevia: dê descarga no banheiro. Eu pegava o papel bonitinho, impresso no computador, coloridinho, colei lá com a fita durex no banheiro. Daqui a pouco ela vinha no meio da clínica cheia de paciente rico, Copacabana. Ela vinha com aquele papel amassado, jogava em cima de mim. Seu nojento. Só que a Copacabana não é aquela favela lá onde você mora, não. Você tinha que botar um contactzinho. Tudo ela humilhava, gente. Teve um dia que a aliança de ouro dela caiu no vaso. Ela falou assim: Ricardo, pega para mim. Eu tive que meter a mão e pegar a aliança de ouro dela. Mas teve um dia que ela foi almoçar. E quando ela foi almoçar, eu bati na mesa dela com a fé e falei assim: essa mesa é minha. Um amigo meu, office boy, falou assim: que eu? Essa mesa é minha. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi demitida da empresa. Ela era diretora executiva da clínica. Ela foi demitida alguns meses depois. E o doutor, dono, o diretor, ele falou assim: Ricardo, você que era o braço direito da doutora, você deve saber alguma coisa do que ela fazia no dia a dia. Você vai ter que assumir o lugar dela durante um tempo. E eu sentei na mesa do diretor executivo daquela clínica. Passou um mês, ela me ligou: Ricardo, eu... E ela falou para mim assim, eu ganhava R$350 por mês. Ela falou para mim assim: Ricardo, eu arrumei um emprego numa clínica 3 vezes maior que essa aí, como diretora, e eu preciso que você venha trabalhar comigo. Você é o único digitador que me atura. E eu falei assim: doutora, não dá não. Sem condições. Ela: faço qualquer coisa para você vir. Eu falei assim: se a senhora conseguir um salário de R$1.150, eu vou. Eu joguei bem lá em cima para poder... Não ia. Aí ela procurou o dono e falou pro dono assim: eu queria que o senhor contratasse o Ricardo para trabalhar como meu secretário, porque o Ricardo, ele é o cara. Aí o dono: quanto é o salário dele? Ela: 1.150. Ele: quê? O que ele faz? Aí ela falou assim: não, ele é um líder sobrenatural, ele entende de administração, ele sabe um pouco de inglês, ele sabe governar. Ela encheu minha bola para poder valorizar o salário. Ela só queria um digitador. Aí o dono me ligou, fui trabalhar lá. Quando eu cheguei naquele emprego, todo feliz, ele falou para mim assim: Ricardo, a Estela falou que... Não podia falar nome, vou cortar. A fulana falou que você é bom de liderança. Ela falou: eu sou. Falou que você é bom de inglês. Eu sou. Ela falou que eu sou. I speak English. E você é bom de administração assim? Quem está falando não é qualquer pessoa, né? O senhor não entendeu isso? Então você está contratado, Ricardo. Aquela ali vai ser a tua sala. O ar-condicionado, a internet está à sua disposição o tempo todo, o computador. E eu quero que você trabalhe sempre de terno e de gravata. Está aqui o terno. Está aqui o cartão de visita teu. Só tem um problema: aquela mulher é perturbada, não é? Eu falei assim: olha, se o senhor está falando...
Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque ele era brabo também, né? Ele falou assim: Ricardo, aquela mulher está trabalhando comigo uma semana, não aguentei ela não, demiti. Mas como ela falou que você sabe tudo praticamente que ela sabe, a partir de hoje você é o diretor executivo geral dessa empresa. Aí eu cheguei em casa, procurei a minha noiva Raíssa e falei assim: agora podemos casar. Irmãos, eu botei a mão na mesa, eu falei que é meu, só isso que eu fiz. Que eu sou um libertador territorial, meu namoro começou com libertação. A primeira vez que eu saí com ela não foi para namorar no cinema não, eu falei: vamos lá na Assembleia de Deus da Penha que tem um pregador falando de batalha espiritual, eu preciso aprender. Quando eu me converti, enquanto todo novo crente fica vindo para a igreja poder cantar e adorar, eu ia para a rua expulsar mendigo de demônio para treinar. Mendigo de demônio não, demônio de mendigo. Deixa eu falar de novo para editar. Eu ia para a rua expulsar demônio de mendigo para treinar. Ficou bom, não ficou? Eu corto lá. Irmãos, a minha lua de mel foi batalha espiritual. A minha vida é guerra espiritual. Meus filhos, eles me veem como um profeta de Deus. O meu filho, se ele faz uma coisa errada na escola, ele já chega em casa contando antes que Deus me revela. Porque quando ele tinha 5 anos de idade, Deus me revelou a coisinha que ele fez. E antes, quando ele chegou em casa, eu falei: você fez isso, isso, isso. Ele: como é que você sabe? Para poder explicar na linguagem que ele entende, eu falei assim: eu fui voando e atravessei a parede e vim. Falei na linguagem que ele entende. Passou umas 3 semanas, eu estava na escola, fui buscar ele estava na escola falando com os colegas: não posso fazer nada de errado não, porque meu pai atravessa paredes. O que a sua família vê de você, meu irmão? Um religioso ou um libertador territorial? Você é da PM ou você é do BOP? Você é da tropa de elite? Você atira sem saber para onde está atirando? Ou você é preciso na sua guerra? Pastor Tiago mora há 2 anos em Realengo. 3 anos, né, filho? Em Realengo. Em Realengo. Quem conhece Realengo aqui? Ó? Lembra do viaduto de Realengo que tinha uma estátua de São Jorge em tamanho real montado num cavalo? Lembra disso? Pastor Tiago, quando foi morar lá, ele não aguentava. Toda vez que ele subia de carro, ele via aquele Satanás montado no cavalo lá. Porque a Bíblia diz que por trás de toda imagem sacrificada a ídolos existe demônio. Satanás estava realmente lá. Ogum estava lá. Não entendo como o crente assiste Salve Jorge, pensa que não tem nada a ver. Ah, pastor, mas a novela tem um nome, mas eu não vejo nada de errado. Não é o que você vê não, cabeção. É a porta que você abre na sua casa entrando demônio. E você não entende porque seu filho está cheio de problema. Espera aí. Pastor Tiago, ele começou a fazer umas coisas que eu não ensino. Eu falo para ele: não conta isso em igreja que não é da visão não, porque não entende. Mas aqui pode. Posso contar, filho? Você me permite? Só que não é você que está pregando, né? Mas ele teve uma direção de Deus. Ele talvez explique isso amanhã, na quinta-feira. Amanhã, né? Não sei se é quarta ou quinta. Amanhã. Talvez ele explique isso. Deus falou para ele colocar numa vasilha saliva misturada com óleo da unção. Porque a saliva, ela representa o seu DNA. É por isso que Yeshua, ele usou saliva para curar o cego. É por isso que Davi, quando estava fora, expulso do seu território, ele babou e fingiu que estava tendo um ataque epilético, espalhando saliva nas portas da cidade. Que ele estava demarcando. Então Tiago, ele teve essa direção, que isso não é uma regrinha não sai espalhando cuspe por aí não, irmão. Só se Deus mandar. Mas ele recebeu, ele fez aquela bomba profética, ele fez lá o negócio. Eu nunca fiz isso. Fiz coisa pior, mas aqui isso não. E ele jogou aquilo em cima do Satanás lá. Bluf! Passaram-se 2 ou 3 meses. Ele viu o trator derrubando aquele São Jorge. Derrubaram aquilo, quebrou tudo. E no lugar daquilo colocou um viaduto lindo, maravilhoso. Transformou a história de Realengo. Está lá um viaduto de ida, um viaduto de volta. Tudo novo. E ele entendeu isso, ele começou a demarcar a rua, demarcar a esquina, demarcar a casa. Sabe o que aconteceu? Na porta dele abriu um supermercado de alto nível, abriu banco de alto nível, abriu colégio Pedro II, abriu faculdade, tudo que em menos de 3 anos, Realengo foi transformado exatamente ao redor da casa dele. Você não precisa, meu irmão, se mudar para outro lugar. Você pode transformar essa terra.
O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem entendeu, levanta a mão e aplauda ao Senhor. A rua que você mora, ela tem um dono espiritual, que possivelmente ainda não é você. Quem é o dono espiritual da rua que você mora? Não adianta falar pela fé, Jesus. Não, olha para a rua. É só você olhar para a rua. Olha para a rua e você vai ver. Se a rua tiver com cara de pombagira, você é pombagira. Dá para ver pela roupa de todo mundo. Se a rua tiver com cara de Ogum, de São Jorge, isso é São Jorge, é Preto Velho, isso é Iemanjá, isso é Iaçã, isso é Maria Mulambo, isso é Zé Pilindro, isso é Leviatã. Quem é o dono da rua espiritual? Aliás, quem é o dono espiritual da rua que você mora? Quem é o dono espiritual do bairro que você mora? Quem é o dono espiritual das vidas que você quer ganhar para Jesus? Quem é o dono espiritual do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Quem é o dono espiritual do seu vizinho, do seu colega de trabalho, do seu patrão, do seu funcionário? Quem é o dono espiritual da casa que você mora? Quem é o dono espiritual dos brinquedos do seu filho que estão dentro da sua casa? Todo território tem um dono. Nossa função não é ser donos, não, irmão. Nossa função é pegar do império das trevas, levar para Deus, e Deus vai falar, igual falou para Adão: cuida e cultive. Ganhou essa alma, filho? Cuida e cultive. Aleluia. Ganhou esse Camaro amarelo? Cuida e cultive. Ganhou essa igreja de multidões? Cuida e cultive. Ganhou esse aumento? Cuida e cultive. Mas nós temos que ganhar primeiro. Quem entendeu, levanta a mão e aplauda o Senhor.